Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Em entrevista exclusiva, o secretário Luiz Fernando Mainardi faz balanço de 2011 e conta como o governo está trabalhando para enfrentar a estiagem, os problemas na SESA e a crise no arroz, que aumentou a dívida dos produtores. Retrospectiva. 2011 termina como o ano das maiores safras no Brasil e no Rio Grande do Sul. Na política, um gaúcho volta a assumir o Ministério da Agricultura e o novo Código Florestal fica para 2012. O turismo ecológico tem se tornado uma opção cada vez mais procurada nas férias. Na região metropolitana de Porto Alegre, uma fazenda ecológica recebe por ano 70 mil visitantes. Seja bem-vindo! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil. Começamos o último programa do ano com uma boa notícia para 2012. O Brasil termina 2011 como a sexta maior economia do mundo, assumindo a posição que era do Reino Unido. A agricultura e a pecuária foram os maiores responsáveis pelo crescimento. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, se continuar no mesmo ritmo, o país pode ultrapassar a França nos próximos anos. Os países emergentes estão subindo na tabela do campeonato econômico. A informação que repercutiu nos principais jornais britânicos é do Centro de Pesquisa Econômica e de Negócios, com sede na Inglaterra. A recessão mundial bateu forte no Reino Unido, enquanto o crescimento do mercado interno e o aumento das exportações para a Ásia ajudaram o Brasil a somar um produto interno bruto de cerca de 2 trilhões e 500 bilhões de dólares neste ano. Mas o crescimento do PIB ainda não se traduziu no aumento da distribuição de renda. O Brasil ainda ocupa a posição de número 84 entre 187 países, no quesito qualidade de vida. O país está atrás, por exemplo, do Chile, da Argentina, de Barbados, do Uruguai e de Cuba. Falta mesmo, falta tudo. O governo aposta no controle da inflação e nas políticas sociais para melhorar a distribuição de renda e manter a economia em alta. O Brasil atingiu uma média de 4% nos últimos 8 anos de crescimento. Então, se nós mantivermos essa média, poderemos chegar já em 2015 a ser a quinta maior economia. Vamos passar a França. Quando um país cresce, aumenta o nível de oportunidade para todos, principalmente de emprego, de educação, de alimentação. Então, crescer é algo positivo e que no médio e longo prazo isso vai se refletir em benefício de todos. E nós preparamos uma retrospectiva de 2011 para você entender como a agricultura e a pecuária do estado do Rio Grande do Sul contribuíram para esse crescimento do PIB brasileiro. O ano também foi marcado pela volta de um gaúcho ocupando o Ministério da Agricultura e pelas discussões sobre o novo Código Florestal. 2011 termina como o ano das maiores safras no Brasil e no Rio Grande do Sul. Atingimos 163 milhões de toneladas de grãos em nível nacional e quase 29 milhões no estado. O Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul cresceu 5,7%. A maior responsável pelo aumento do PIB foi a agropecuária. A agricultura cresceu 26,7% e a pecuária 2,5%. Beneficiadas por aumentos na produtividade, as mais importantes culturas gaúchas apresentaram um crescimento expressivo na quantidade produzida. Arroz, fumo, soja, milho, trigo, feijão e uva apresentaram crescimento. Apenas a banana e a cana-de-açúcar tiveram queda no ano. Na pecuária, ganhou destaque o leite, que teve aumento de 7,3%. Mas o ano foi difícil para a rentabilidade dos produtores de arroz, trigo e fumo. Nós temos hoje mais da metade dos produtores que estão fora do sistema financeiro, que estão fazendo financiamento direto com as empresas, né, com revendas, com indústrias, cooperativas ou no mercado, a juros muito mais caros e numa situação muito delicada. A pecuária ganhou e perdeu espaço. Enquanto o governo do estado trabalha no projeto Carne Gaúcha, a melhor carne do mundo, os russos fecharam o mercado para as nossas carnes, bovina, suína e de frango. Mas conquistamos novos compradores, como a Ásia e o Oriente Médio.
Na área ambiental, 2011 termina sem um novo Código Florestal Brasileiro. O projeto foi votado na Câmara em primeiro turno e no Senado. Retornou à Câmara e ficou para ser finalizado em 2012. Com o código elaborado pelo Senado e as mudanças que nós teremos que fazer, qual é o impacto que vai dar nos estados e como é que nós vamos fazer a ocupação territorial do nosso estado. Não tem estudo nenhum do Brasil, nem dos estados, nem dos municípios. Isso é muito grave e nós esperamos que nesse prazo até março a gente tenha esses dados para poder confrontar com a nossa realidade. Foi neste ano também que um gaúcho voltou a ocupar o Ministério da Agricultura. Mendes Ribeiro Filho assumiu o cargo em agosto. Meu primeiro contato com vocês, com a imprensa, com o Brasil, seja isso. O ministro da Agricultura vai ouvir para poder fazer as coisas como precisam ser feitas. Agora, na virada para o novo ano, um fantasma volta a assombrar a produção agrícola gaúcha. Não é normal essa estiagem, é uma estiagem que antecipou, digamos, todos os prognósticos dos agricultores, né, que fizeram o plantio em agosto, setembro, né, e a floração do feijão, principalmente do milho, deu em outubro, novembro. Então, surpreendeu essa estiagem, portanto? Surpreendeu, né, os nossos agricultores. A seca provocará redução na safra, se somando à diminuição de área plantada em algumas culturas. E o secretário de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi, esteve esta semana aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Em uma entrevista exclusiva, o secretário contou como o Estado está trabalhando para enfrentar os problemas causados pela seca e antecipou ações que serão realizadas em 2012. Eu estou aqui com o secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Mainardi. Bom dia, obrigada por estar aqui no Agroband conosco. Secretário, a primeira pergunta é se valeu a pena trocar a eleição de deputado estadual, a Assembleia Legislativa, pela Secretaria de Agricultura. O senhor que veio de uma experiência de prefeito lá em Bagé, do Executivo, e acabou atendendo ao convite do governador Tarso Genro e virando secretário de Agricultura. Um ano depois, que avaliação o senhor faz de 2011? Valeu a pena para a agropecuária, para o secretário Luiz Fernando Mainardi? Olha, eu não sei se valeu a pena porque eu não cheguei a ser deputado estadual. Eu posso te dizer que há uma diferença muito grande entre ser parlamentar e estar à frente do Executivo. Eu fui vereador por 2 mandatos e depois fui deputado federal por 2 mandatos. E depois fui prefeito de Bagé por 2 mandatos. E aí já a diferença é total. Um é o local do debate, né? É o local da discussão das teses, e o outro é da comprovação. Eu diria assim, hoje exercendo o trabalho de secretário da Agricultura, o parlamento é o lugar da pesquisa e o executivo é o lugar da validação da tecnologia e da execução na prática, lá na lavoura daquilo que a gente aprendeu. A gente acaba aprendendo no parlamento, muito, fruto dos debates, do contraditório, das opiniões, que são mais livres para expor, sem muita responsabilidade com fazer. E na secretaria o saldo é positivo ao longo deste ano? O saldo é positivo, muito positivo. Por quê? Porque o nosso trabalho vai bem quando os números que o setor apresenta são bons. Evidente que não é o resultado do nosso trabalho diretamente, o nosso trabalho contribui, ajuda. Este ano nós tivemos uma grande safra, fruto do trabalho dos produtores, fruto da sorte de termos um clima que ajudou, fruto da combinação de várias questões, entre elas da valorização das commodities no mercado internacional. Ou seja, nós puxamos o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O setor da agropecuária e do agronegócio cresceu 14%, 15%, enquanto que a economia do Rio Grande do Sul cresceu 5,6%, que foi inclusive um crescimento superior ao próprio crescimento nacional. Quem fez isso foi a agropecuária e o agronegócio e a agricultura familiar. Então, esse é o balanço que nós temos que fazer. Para o próximo ano, a gente já começa a ver dificuldades em função da estiagem. Nós vamos ter números que não vão nos ajudar muito. Nem por isso nós poderemos, lá no final do próximo ano, dizer que o nosso trabalho não foi bom, não foi legal. Não. Nós temos que avaliar, por isso que é tudo muito relativo. Mas eu diria assim, que como na agricultura tudo tem a sua época, né? E está na Bíblia que tudo tem seu tempo, não é isso? Nós temos tempo de arar, de semear, de cultivar, de cuidar da planta e de colher. Este ano que passou foi um ano em que nós, na Secretaria da Agricultura, preparamos a terra e semeamos. Nós já sabemos que não vai ser possível repetir a safra recorde de quase 29 milhões de toneladas agora em 2012. Tem a questão da seca,
Mas entre os desafios tem essa situação da renda. Por exemplo, uma das boas notícias do final do ano foi o trigo. Nós retomamos o posto de primeiro estado produtor, mas o produtor de trigo continua sem renda. E resolver a renda é um dos desafios. Não é uma coisa simples, né? Se fosse simples, nós seríamos já o maior produtor mundial de alimentos, né? Disparadamente, se tivéssemos a tranquilidade de produzir, ter a garantia de uma grande produção e, ao mesmo tempo, ter um preço compatível e a garantia de renda. A atividade agrícola é uma atividade de risco, sempre foi. É uma atividade, portanto, que ela, quando tu vai bem na lavoura, do ponto de vista da produtividade, cai o preço. Isso aconteceu com o arroz, nós estamos vendo hoje com o trigo. Quando tu não vai bem na lavoura, né, e tu tens, portanto, né, no mercado uma oferta inferior à procura, sobem os preços. Muitas vezes se encontra aí um equilíbrio entre isso. O que nós precisamos é estabelecer políticas mais duradouras, mais estabilizadas. Nós vamos agora, na primeira quinzena de janeiro, instalar a Câmara Setorial do Trigo. Nós não fizemos ainda. O trigo tem particularidades aqui no Rio Grande do Sul. E nós queremos, na Câmara Setorial, fazer o debate sobre como nós vamos encaminhar as questões a partir do ano que vem. Como que nós podemos fortalecer essa cultura de inverno, de forma que a gente possa garantir o que nós tivemos esse ano, um trigo de excelente qualidade, né? O que é uma vitória para nós no Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, nós enfrentarmos o problema das importações e a garantia de preço mínimo, de garantia de renda para o produtor. Então, bom, qual é a definição para isso? O que tem que ser feito é o que nós vamos fazer a partir de janeiro, combinadamente com o setor e com o governo federal. Secretário, entre os desafios para o próximo ano estão a questão da infraestrutura, da logística e da armazenagem. A Companhia Estadual de Silos e Armazéns, a SESA, esteve mais uma vez na Berlinda, agora em 2011. E o que tem de projeto para 2012? Como é que vai ficar essa questão da armazenagem? Nós temos dois debates a serem feitos. O debate sobre a armazenagem de grãos no Rio Grande do Sul. Um estado que produz 28, 29 milhões de toneladas, que tem 26 milhões e meio aproximadamente de capacidade instalada de grãos. Precisa ampliar esta infraestrutura para acolher os grãos, para armazenar os grãos e fazer os controles de preço a partir das estocagens que a Conab faz. Porque a relação não tem que ter um volume de grãos, um armazém de acordo com a produção. Não, é que nós temos os estoques de passagem, nós temos os estoques reguladores. Nós temos super safra, guarda, para depois, na hora que dá escassez, vender. Nós temos arroz de 8, 9 anos ainda guardados, nós temos produtos mais antigos. Então, esse é um debate que tem que ser feito. Nós queremos privilegiar, as nossas ações são nessa direção, estamos conversando com o governo federal para criar... Federalizar a SESA, por exemplo? Não, veja bem, linhas de financiamento para que se amplie o máximo possível a estocagem de grãos na propriedade. Nós temos hoje menos de 15% dos grãos sendo estocados na propriedade. Tem países que chega a 60%. Este é o melhor caminho, o próprio produtor estocar. O outro debate é sobre a SESA, que se ela estiver cheia, tem 600 toneladas, 600 mil toneladas lá dentro. Para uma produção de 28 milhões, veja que, de fato, é um mínimo. Ela nunca passou de 50%. Nós estamos com uma política de virar o jogo. Diminuímos o número de funcionários porque já estavam aposentados e tinham um alto custo, salários altos, em torno de R$10 mil cada um. Demitimos 20 e poucos funcionários, que vai dar 3 milhões a menos no nosso déficit. Nós fechamos 2 unidades que eram altamente deficitárias e estamos encontrando uma solução para elas agora. Vamos vender outras 6 unidades que juntas também dão mais 3 milhões e tanto de prejuízo. Ou seja, nós temos um déficit operacional de 10 milhões. Se nós aumentar a receita em 10, nós vamos equilibrar. E se nós diminuir as despesas em 10, nós já vamos ter um saldo positivo de 10. Esse saldo positivo vai nos ajudar a pagar outras despesas. Ou seja, até abril, nós temos que encontrar uma solução para a SESA. Ou ela será viável, ou ela... os números nos mostram que o futuro é de viabilidade e aí ela vai ter continuidade. E se nós acharmos que não tem solução, nós vamos apresentar ao governador uma outra solução, que pode ser a sua federalização, pode ser o arrendamento de todos os silos, pode ser a venda. O que não pode é continuar o Estado sacando, como foi o ano passado, 33 milhões dos cofres
do Estado, do Tesouro Estadual, dinheiro que falta para outras áreas, para cobrir o déficit da SESA. Isso não vai continuar. Secretário, o ano começou com um embate com os arrozeiros na presidência do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. E como é que termina o ano nessa relação com os produtores de arroz? Não, mas não foi com os arrozeiros. Nosso embate nunca foi. Nosso embate foi com aqueles que achavam que o IRGA tem que ser controlado por alguns. Inclusive queriam nos impor o presidente do IRGA do governo passado, do governo da IETA. Quem ganhou a eleição foi o Tarso. Quem tem responsabilidade na condução do IRGA somos nós, o governador, e eu como secretário da Agricultura. O governador quis colocar e colocou o presidente do IRGA e ganhamos judicialmente. Este trabalho em conjunto entre a presidência do IRGA, do presidente Cláudio Pereira, comigo e com o governador, fez com que nós, intercedendo junto ao governo federal, incidindo junto ao governo federal, seja no Ministério da Agricultura ou da Fazenda, seja o próprio governador com a presidente Dilma, fez com que nós liberássemos 1.150 bilhões para investir aqui no Estado, para nós ajudar a reverter a crise do arroz. Nunca se colocou tanto dinheiro. Nós devemos ter colocado 200 milhões para estimular a exportação. A relação com os produtores é excelente. Volto a dizer, o nosso problema era com alguns que queriam permanecer no IRGA como se fossem donos do IRGA. O IRGA é do Estado do Rio Grande do Sul, o IRGA é público, ele tem que cumprir uma função pública como ele está cumprindo. Inclusive agora, depois de 30 anos, nós aprovamos na Assembleia a constituição de um novo quadro. Aprovamos um novo quadro e vamos fazer concurso para profissionalizar definitivamente o Instituto Rio Grandense do Arroz. Secretário, projetos como o da rastreabilidade bovina e bubalina, que vai alavancar o programa Carne Gaúcha, a melhor carne do mundo, e o melhor aproveitamento do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, como estão e como ficam para o ano que vem? Olha, nós, como eu disse, esse foi um ano, esse que termina agora, em que nós preparamos o terreno e plantamos. Nós vamos encontrar uma solução para a SESA, encontramos uma solução para a FEPAGRO. A FEPAGRO está sendo novamente recuperada do ponto de vista do seu pessoal. Muitos pesquisadores, muitos doutores estamos recuperando. 59 milhões vamos investir na FEPAGRO agora entre este ano que vem e o próximo. O IRGA nós vamos fazer concurso, vamos recuperar funcionalmente, profissionalmente o IRGA. A Secretaria vamos fazer concurso para a defesa agropecuária. Teremos profissionais em número suficiente para fazer um grande trabalho de recuperação desta área importante da inspetoria veterinária. Vamos recuperar os prédios todos, vamos dar uma nova visão, digamos assim, para a defesa agropecuária. E o principal programa nesta área é o de rastreabilidade. Eu te contei tudo isso para dizer o seguinte, que tem várias coisas. A rastreabilidade é que vai colocar a pecuária do Rio Grande do Sul em outro patamar de organização, de sanidade e de comércio. De organização porque vai nos permitir controlar efetivamente a movimentação de gado. Nós temos um alto índice de abate clandestino. Quando o produtor berra, roubaram o meu gado, roubaram não sei quantos, abigeato. O abigeato se materializa, se viabiliza, porque tem um abate clandestino. Para nós evitar o abate clandestino, nós temos que montar um esquema de fiscalização, de identificação dos animais. Nós vamos acompanhar um animal que está circulando, esse animal vai ter um brinco, tem um número. De quem era esse animal? Tu encontra um animal na estrada, ou encontra lá num frigorífico, num abatedor clandestino, tu não sabe de quem é. Então, vai nos possibilitar organizar o setor. A rastreabilidade vai nos permitir nós atendermos as exigências dos mercados mais exigentes, digamos, mais rigorosos no que diz respeito à qualidade do produto, à origem. Esse animal, e nós temos o Pampa Gaúcho, que é único, junto com o Pampa Gaúcho do Uruguai e da Argentina. Por isso produzimos uma carne de extraordinária qualidade. Nós temos que botar isso no selinho da carne, ali no rótulo onde que está, como é que ele foi criado esse animal, qual é a sua raça, o tipo de, o que é o bioma pampa. Quer dizer, esta identificação de origem que nós vamos colocar, isso vai agregar valor. A rastreabilidade permite ao consumidor saber o que ele efetivamente está consumindo. É isso que vai fazer a diferença da pecuária do Rio Grande do Sul em relação à pecuária nacional. Parque Assis Brasil, nós queremos investir em torno de 50 milhões de reais.
já temos aí próximo aí de 20, 22 milhões de recursos do Tesouro do Estado e de recursos do financiamento do BNDES. Haverá este ano um outro financiamento que o governador Tarso está preparando e nós vamos colocar mais aí em torno de 30 milhões. Nós queremos, portanto, recuperar as estruturas do parque, queremos ampliar suas condições de fazê-lo um parque de exposições permanentes. Estamos preparando as condições, portanto, para que no ano que vem, aliás, no outro ano de 2013, a gente, portanto, em 2 anos já, 2 anos prepararmos todas as condições, inclusive de muitas obras, para que nos últimos 2 anos do atual governo, a gente transforme o parque num parque de exposições permanentes com 10, 11, 12 grandes eventos. Ontem fechamos um, certo? Um festival, uma festa do queijo e do vinho, ou do vinho e do queijo. Do vinho já está acertado ontem com todo o setor que estávamos reunidos. Agora nós vamos procurar todas as indústrias de laticínios, de queijo, para acertar. Secretário, o Estado já tem algum número de perdas da seca e ações que vão ser implementadas, essa questão do troca-troca de sementes de milho, por exemplo? A seca é um problema sério, tu viu que os prejuízos já são grandes, imensos. Existem os seguros, existem socorros que o governo do Estado, né, dentro das suas limitações, pode viabilizar, existem as políticas do governo federal. Troca-troca de sementes pode ser mexido? Pode ser mexido. Não, pode ter várias coisas que podem ser mexidas, mas todas elas apenas amenizam, certo? O que nós temos de grave nisso é a falta de uma cultura de armazenamento de água. Nós evoluímos extraordinariamente do ponto de vista da qualidade do trabalho no campo, das novas tecnologias e assim por diante. E não compreendemos ainda, né, a importância de armazenarmos ao lado da lavoura água para que nós não precisamos ficar dependendo de São Pedro e estar rezando. Então é um problema assim cultural. Nós vamos desenvolver uma forte campanha este ano, a partir deste ano, para que o produtor acesse os recursos públicos. Nós temos 124 bilhões de reais nos bancos públicos e privados do crédito rural brasileiro. Criamos o Plano Safra no Rio Grande do Sul com 1 bilhão de reais para que o produtor possa acessar recursos. Então ele tem, e outra coisa, ele tem dinheiro à disposição. Se tu pegar e observar no milho, nós temos estudos que mostram isso. Absolutamente comprovamos agora, estão aí os documentos, estamos ultimando um projeto e devemos apresentar quando o governador, né, retornar agora das suas férias, porque nós estamos ultimando os dados, várias secretarias estamos fazendo isso, inclusive com entidades privadas, universidades, mostrando a importância da irrigação e os ganhos que ela tem. Se a gente observar que uma lavoura de milho irrigada, ela nos dá a certeza de termos, em média, e isso foi comprovado através de pesquisa, 100 sacas por hectare, 100 sacas a R$ 25,00 cada uma, dá 2.500. O custo de implantação de 1 hectare é de 5 mil. Em 2 anos, o produtor paga. É essa visão que tem que ter. Ele tem que se modernizar e ele tem que combinar a água com o sol e a terra. Ou o sol na terra com a garantia de colocar água na hora que a planta precisa. Ele vai ter produtividade suficiente para pagar esse investimento e ganha todo mundo. Muito obrigada, secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do Rio Grande do Sul, Agronegócio, Luiz Fernando Mainardi, por ter feito a última entrevista do Agroband em 2011 conosco. Um bom 2012. Muito obrigado, Zemara, para ti também e para todos os nossos produtores. Vamos ficar torcendo aqui para que chova entre hoje e amanhã para fechar este ano aí com menos prejuízo e menos problema em relação à presente safra de verão. Ok, então, secretária, agora o que a gente quer saber é se vai chover ou não nos próximos dias. Vamos acompanhar a previsão do tempo aí para essa virada do ano. O último dia de 2011 começa com sol e elevação nas temperaturas já nas primeiras horas de hoje. Porém, à tarde, nuvens carregadas chegam ao norte do estado, divisa com Santa Catarina, e provocam pancadas de chuva que irão prosseguir até domingo. Portanto, durante a virada, vai chover forte no norte gaúcho. No restante do estado, o tempo seco predomina e o último adeus a 2011 será sem chuvas. A máxima hoje fica em torno dos 30 graus. Nos próximos dias, o tempo vai continuar seco em todo o estado. O mês de janeiro, assim como foi dezembro, será de pouca chuva e vai dificultar ainda mais o trabalho no campo, principalmente para os produtores de milho e feijão. As condições nutricionais do rebanho gaúcho também estão caindo devido à estiagem.
Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer uma opção de lazer que está fazendo muitas pessoas trocarem a praia pelo campo. Nós já voltamos.